Superior Eleitoral deve julgar ainda hoje a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ângelo Nascimento acompanha e tem informações direto de Brasília. Boa tarde para você, Ângelo. Oi, Joana. Oi, Pablo. Muito boa tarde para vocês também, queridos. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Pois é, o pano de fundo desse julgamento hoje lá no Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser retomado, é justamente duas ações que foram apresentadas lá atrás pela coligação Povo Feliz de Novo, né? Essa coligação, então, era integrada pelos partidos PT, PCdoB e também o PROS, que tinham aí como presidente e também candidatos, na verdade, à presidência e vice-presidente, Fernando Haddad, ex-ministro, e também a ex-deputada Manuela Dávila. O que acontece? Os partidos questionam o seguinte lá no TSE, que no ano de 2018, então, durante o pleito eleitoral daquele ano, empresas foram contratadas para poder disparar mensagens em massa. Isso teria afetado, ou seja, contaminado o processo eleitoral daquele ano. Lembrando que, inclusive, em 2018, essa prática era proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, então, houve o ingresso dessa ação lá no TSE e os partidos acreditam o seguinte, que a chapa Bolsonaro-Mourão teria, então, incorrido nos crimes de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Lembrando que, apesar dessa prática ter sido era proibida lá em 2018, quando teve, então, essa eleição, é importante a gente lembrar que não há uma certa afirmação, ou seja, o martelo não está sendo muito batido lá nos bastidores do TSE. Por quê? Alguns ministros dizem o seguinte, que não é certeza, que as chances são muito pequenas, então, de ocorrer, na verdade, uma cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Hoje começa, então, votando aí o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que é o ministro Felipe Luiz Salomão, que está prestes a deixar lá o TSE. A previsão é que o mandato dele termine na sexta-feira. Inclusive, nos últimos dias, então, no caso o Felipe Salomão, ele chegou a buscar informações para deixar esse voto dele mais robusto possível, inclusive bateu na porta lá do Supremo Tribunal Federal, obteve informações do inquérito que apura, então, a divulgação de notícias falsas, né, da inquérito das fake news, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a expectativa é que ele é o único que vote hoje, o voto seja bastante longo, um voto que promete ser contundente e com muitos recados ao presidente Jair Bolsonaro. Ministros também não batem um martelo em relação de como ele vai votar, se favorável ou contrário aí à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, no entanto, é uma incógnita como ele vai votar, mas de fato espera-se sim um voto bastante é que tem uma possibilidade de, no meio do caminho, ter um pedido de vista. Se isso acontecer, a discussão vai se prolongar por mais tempo, ou seja, não vai ser finalizada, porque hoje tem a previsão só do voto de Salomão, aí sendo o julgamento retomado amanhã ou na quinta-feira mais um voto, aí pode ter nesse meio do caminho, então, de fato, um pedido de vista. Aí a discussão se estendendo para o próximo ano com a avaliação de alguns ministros ali do TSE. Justamente com isso vai poder manter uma certa pressão em torno do presidente Jair Bolsonaro. Uma espécie de recado, olha, presidente, cuidado com o senhor faz, que a gente vai continuar de olho. Mas há uma expectativa muito grande, claro, no meio do caminho surge nesse pedido de vista, pode ser que essa discussão se arraste por mais tempo, mas hoje sim retomada desse julgamento lá no TSE e a gente, claro, vai ficar de olho aqui. Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações, querido. Um bom trabalho para você. Até a próxima. Deixa eu dar boa tarde a Débora Alfano, que já está aqui conosco. E aí, Débora? Boa tarde, Pablo, Joana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vai voltar a falar sobre CPI agora, 2h.